2026, 27, 28, que seja qualquer ano que seja pela frente, nós teremos aumento constante de anúncios, ou seja, quanto mais anunciantes, mais caro fica o Google ADS. O imposto aparece no Meta, como acontece agora em 2026, e logo talvez isso venha para o Google ADS também. Fato é que eu vou trazer para você, entregar para você uma planilha nesta aula, vou entregar um prompt gigante aqui e vou entregar também esta maravilha de resultado, onde você vai conseguir mostrar para o seu cliente de SEO, ou melhor, de ADS, que seja, o seu cliente de marketing que só quer olhar para ADS e Meta, que o SEO é um caminho que 99% das empresas não estão olhando e tem sim 25% de chance de cliques para posicionamentos no Google. Por exemplo, se você procurar por apartamento em Santos, você tem uma chance de receber pelo menos 25% se você estiver na primeira colocação, é o que dizem as pesquisas. O fato é que para eu te entregar isso aqui, antes eu quero te mostrar uma coisa importante. Olha isso aqui. Eu tenho Imobiliária em Chapecó na primeira colocação, projeto ao qual eu trabalho ou trabalhei aqui. Imobiliária em Blumenau também tem um projeto ao qual eu já trabalhei na primeira colocação. Outro aqui, apartamento para alugar em Chapecó, uma variável de pesquisa que não é só imobiliária, tem à frente aqui de portais como Zap Imóveis, Viva Real, ou seja, primeira colocação, projeto a qual eu trabalhei. Imobiliária em Dayal, primeira colocação também, projeto a qual eu trabalhei. Em Timbó também. E agora nós temos uma nova abertura aqui para utilizar como exemplo nessa aula, Imobiliária em Santos. E antes de eu te entregar tudo isso aqui, por favor, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se, porque esse é o maior canal de SEO do Brasil no momento, em 2026, com quase 200 mil inscritos. Talvez vai estar já com 200 quando você ver esse vídeo. Presta atenção aqui. Eu peguei Imobiliária em Santos e tem um dado importante. Você ficar vivendo só de pagar anúncios, né? O seu cliente pagando anúncio a vida toda, ele está pagando aluguel a vida toda. E todo esse dinheiro simplesmente ele vai naquele mês e some no outro mês, ele quase não tem muito retorno sobre aquilo quando passa aquele período. Agora o SEO é diferente. Por quê? Por exemplo, Imobiliária em Santos, aqui eu vou pegar um exemplo para explicar para você. Tem aqui os resultados patrocinados e tem esse cara que está em primeiro lugar, tem esse que está em segundo e terceiro, ou seja, isso aqui é um ativo digital que ele criou, ele sempre está ali, às vezes variando, perdendo. Não atendo ninguém aqui nessa cidade, mas eu quero usar Santos como um exemplo. E se a gente observar, tem vários outros que estão até aqui na posição 9 e abaixo nós vamos ter mais patrocinados e vai estar a galera aqui brigando para tentar chegar nessa primeira página. E a galera daqui também está brigando. Ou seja, eu não quero falar para você parar, ou melhor, para o seu cliente parar de anunciar em Google ADS ou Meta, ele é para continuar, só que precisa tirar um pouquinho da verba de lá e trazer para o SEO e criar o seu ativo digital aqui para ficar na primeira página do Google. Isso é fundamental. Para a gente entender primeiro a história, é o seguinte, eu vou montar uma planilha com os custos de cliques, tá? Essa é a lógica para você comprovar para o seu cliente que dá para fazer um trabalho de SEO e vale muito a pena. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho uma planilha com palavra-chave principal, palavras-chave, termos-chave, que tem em Santos para uma imobiliária, por exemplo, né? Volume de busca médio mensal destas palavras, o valor mínimo se fosse pagar isso lá diretamente para o Google ADS. Se a gente botar aqui o valorzinho, é esta a média. Então, o que nós temos aqui? O mínimo e o máximo. Então, quando você participa de um anúncio no Google ADS, automaticamente você vai pagar mais ou menos essa variável. E tem gente que paga mais caro, 3, 4, 5, 6, 7 reais, porque cada um está ali pronto para ofertar o valor que bem entender. Logo, significa que isso aqui pode chegar a 10 reais por clique, 15 reais por clique, 20 reais e cliques absurdos que a gente já viu por aí hoje no mercado, é uma loucura. Beleza, o que eu vou fazer com essa planilha? E primeiro, da onde que eu tirei essa planilha? Eu vou contar a história para você do começo. Eu tirei essa planilha deste local. Eu peguei diretamente nesta página aqui o primeiro colocado, selecionei ele, joguei nesta ferramenta, que é o pesquisa competitiva do SE Ranking, e tem outras que fazem isso, como SEMrush, Ubersuggest e outras. E aqui eu vim nos relatórios detalhados das palavras que estão posicionando, e a gente pode ver várias coisas, né? Como é que esse site tem desempenhado ao longo do tempo. Olha, tem mantido uma subida, uma queda, depois subiu de novo aqui. Enfim, mas o fato aqui é o quê? Eu peguei aqui e usei a palavra Santos só para selecionar palavrinhas que têm a ver com a pesquisa de Santos. Então eu observei que apartamento Santos, apartamento em Santos, estas palavras têm bastante volume. Selecionei algumas delas.
porque tem muita, mas muita palavra que eu poderia ter colocado nessa planilha. Só que eu peguei algumas principais com maior volume de pesquisa. Selecionei algumas delas e fiz aqui, tem um custo de CPC médio que essa ferramenta me dá em dólar. Eu joguei esses mesmos dados, no caso dessa planilha, na ferramenta do Google para trazer aqui o planejador de palavras-chave, no caso, para trazer o mínimo e o máximo. E aí eu tenho esta possível ideia de média, quanto custaria se eu anunciasse. Basicamente, o que eu faço? No prompt, eu faço isso aqui, ó. Eu divido, melhor, eu somo isso aqui primeiro, né, e eu vou ter esse valor de 2,30. E eu venho aqui e divido este valor por 2. Dessa forma, o custo médio para anunciar apartamento, alugar apartamento em Santos é 1,15. Só que as imobiliárias botam muito mais que isso na maioria das vezes. Então, eu vou apagar isso aqui porque esta planilha eu preciso jogar para uma inteligência artificial montar isto aqui. Tá? Ou seja, o que eu vou fazer aqui? A ideia é chegar no cliente explicando esta planilha e dizendo para ele, cara, se tu continuar só investindo aqui, tu não vai criar o teu ativo digital, que é posicionar na primeira página e ficar com o teu site lá por bastante tempo. E tem outro detalhe também. Quando a gente faz um trabalho de SEO para posicionar numa primeira colocação, numa segunda, terceira, enfim, na primeira página, você não perde isso da noite para o dia. Tem muitos e muitos casos que você para de fazer 1 ano de trabalho de SEO, 2 anos e continua na primeira página várias palavras, tá? Então, vamos lá. Depende do mercado, né? Depende da concorrência. Presta atenção nesse material aqui. Quanto o SEO pode economizar para a sua empresa? Isso veio através deste prompt que eu vou liberar para você, vai estar na descrição. Vem esse título, vem estas informações aqui. Descubra o valor do tráfego orgânico comparado ao investimento mensal em Google ADS e transforme custo em patrimônio digital. 25% CTR no primeiro lugar, ou seja, se a gente chegar no primeiro lugar, tem uma chance de ganhar 25% dos cliques. Se eu tenho 100 pessoas pesquisando imobiliária em Santos, por exemplo, eu tenho a chance de receber pelo menos 25 cliques. É mais ou menos essa a ideia aqui. Tá? ROI, né, retorno sobre investimento de longo prazo. O objetivo deste estudo. Este estudo foi desenvolvido para demonstrar de forma clara e objetiva o potencial de economia e retorno de uma estratégia de SEO bem executada pode oferecer para o seu negócio imobiliário em Santos, através de dados reais, de volumes de busca e custo por clique do Google ADS, calculamos quanto você economizaria mensalmente ao conquistar as primeiras posições orgânicas no Google diretamente ali, e também isso pode refletir nas IAs. Mas não vou falar de IA aqui nesse vídeo, vou focar ali no Google. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, quem é acostumado com uma imobiliária a investir em Google ADS, 5 mil, 10 mil, 8 mil, 15 mil, 20, 30, esses caras muitas vezes não estão olhando para SEO, não tem um trabalho focado nisso. Logo, são bons clientes para você ofertar SEO, tá? Isso é fato. Hoje a minha base principal quando eu olho para um cliente potencial de SEO é primeiro tentar entender quanto que ele investe mensalmente em meta em Google ADS. A partir dali eu sei que ele tem bala na agulha para fazer investimento em SEO. Tá? Agora, descendo aqui a gente tem mais detalhes. Análise de dados, né? Ou seja, foco regional, que aí botei tudo Santos ali, e projeção de ROI, cálculos transparentes e retorno mensal e anual do investimento. Como que funciona a tabela aqui? A estrutura aqui deste prompt, depois você pode analisar com calma, ela está para criar esta tabela, pegar a planilha que eu envio para o chat ou para outra IA, eu usei aqui o Lovable para você ter uma ideia, e é bem simples, tá? Basta você jogar isso aqui em qualquer IA, ele vai fazer uma geração ou de um arquivo HTML para você apresentar, ou até mesmo você pode pedir isso em PDF, tá? No meu formato aqui, eu gerando isso no Lovable, ele me trouxe dessa forma. Aqui nós temos, então, as palavrinhas. Eu tenho o volume de pesquisa, o custo mínimo, o custo máximo e a média, se fosse calcular uma média, né, que a pessoa investe lá em torno de 1,15 por clique. Se eu ganhar 25% com a primeira colocação, eu teria em torno de 148 cliques nesta palavra. Mensalmente seria R$ 170,20 se eu fosse pegar isso e investir em Google ADS. Logo, só de investimento destas poucas palavras, a média seria de R$ 5.000 por mês pagando para o Google ADS, todo santo mês esse valor. Só que a gente sabe que a maioria das cidades e das imobiliárias que investem, depende do tamanho da cidade, tem muito, mas muito mais variações de palavras. Isso aqui pode crescer para 60, 80, 100, 200 palavras. E esse valor aqui pode ficar
assim, fora da realidade, tá? Tem situações que chega, se a gente pegar todas as palavras de uma imobiliária, tem um outro trabalho que pode ser feito, pega todas as palavras que hoje esse cliente já anuncia e joga para esta planilha, tá? Aí o susto é grande. Isso aqui vai dar 30, 40, 50 mil reais, tá? Então, o fato aqui é que o total, se ele fosse investir em Google ADS, 5.338. E se a gente for se basear em 12 meses, o valor total daria 64 mil para um ano. Só que o grande ponto da questão é o seguinte: esses 64 mil investido durante um ano, no outro ano, não volta mais. Acabou. Foi para aquele período, aquele ano anterior. Logo, se isso aqui tivesse sido investido no SEO, esse site teria subido cada vez mais e teria um resultado bacana. Eu vou mostrar em tela aqui, enquanto eu estou falando, de um resultado de um cliente que nós temos em Ribeirão Preto, o quanto esse projeto subiu nos últimos 16 meses, tirando ali dezembro, que caiu porque é dezembro, né? Para tudo, mas o fato é que dá para chegar nesse nível quando você tira o investimento um pouco do Google ADS e joga para SEO. Dá para chegar muito mais do que esse gráfico que eu mostrei para vocês do Search Console. E depois, mais para baixo, tem outras informações. Ah, e um detalhe importante, se você quer aprender como fazer essa rampagem que eu mostrei ali no Search Console de resultado, tem que participar do meu curso de SEO com o IA, que vai abrir as inscrições na próxima semana. Em janeiro, nós estamos gravando esse vídeo, em janeiro tem a próxima turma, turma 8, tá? Não esquece, não perde, porque no dia do lançamento é o melhor valor que você vai encontrar nesse curso, que aumenta a cada lançamento. Então, fica ligado, porque vale muito a pena você olhar para esse mercado que está muito aberto ainda de SEO. Então, descendo aqui, a gente tem o porquê investir em SEO além do Google ADS. Aqui tem questões que isso aqui pode ser compartilhado com o cliente pode mostrar para outra pessoa, para outra dentro da empresa, e isso vai levando em várias pessoas e ele pode ler toda essa informação aqui e entender. Claro que isso aqui é melhor você apresentar numa reunião, você pegar e trazer informações aqui explicativas de cada um desses tópicos, tá? Esse prompt está aqui para você ajustar, melhorar ele como você bem entender. Fato é que isso é uma base inicial para você seguir, tá? E aqui reforça, né, que o SEO transforma o custo de tráfego em patrimônio digital da sua empresa, tá? Bem explicado no que eu trouxe aqui. Prefiro investir 64 mil em SEO num mês, melhor, num ano, né, do que jogar tudo em ADS e esse dinheiro sumir. Pô, eu tenho 64 mil por ano para investir em Google ADS. Cara, pega uma parte disso aqui e transfere para SEO. Vai valer muito a pena, independente do segmento a qual você atende clientes ou se você é o próprio site que está olhando para isso aqui e dizer, pô, eu preciso olhar para SEO também. Tá? Depois abaixo aqui, fecha com solicite. Aí você pode adicionar o teu telefone, pode adicionar o WhatsApp, enfim, todas as informações. Aqui foi criado o Lovable, dá para tirar isso aqui também, tem um recurso lá quando você paga. E o Cloud, aí, o ChatGPT, o Gemini, todos eles têm essa possibilidade de você usar esse formato de prompt e você consegue gerar algo mais ou menos assim. Gente, fato é que o SEO está inexplorado ainda no mercado brasileiro, até mundial, eu posso assim dizer, e eu sempre prego nas minhas comunicações que o SEO tem espaço demais, porque 99 ponto alguma coisa a mais ainda por cento está sem SEO. E isso tem vários exemplos aqui no canal. Se você quer aprender SEO da forma correta, passo a passo, com método, eu convido você para participar do próximo lançamento da turma 8 do curso de SEO com IA. No mais é isso, grande abraço para você. Não esquece, gostou do vídeo? Curte aí para ajudar o canal a crescer cada vez mais.